Fala galera, são exatamente agora as 4 horas e 26 minutos, tá? Vou tentar ser breve nesse vídeo, beleza? Para quem está assistindo aí na parte da tarde, uma excelente tarde. Para quem está assistindo de manhã, um ótimo dia. E à noite, uma excelente noite para todos vocês aí. Estava falando aí do livro, né, do Apocalipse, em especial. Mas esse vídeo aqui eu vou fazer diferente, tá? Para dar uma quebrada. Deixa eu botar aqui no modo avião, que eu sempre esqueço. Para ninguém me perturbar, beleza? E eu poder aqui fazer um vídeo legal e bacana. Vamos lá. Esse vídeo aqui, eu vou falar especificamente a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Entrando aí dentro da escatologia preterista completa, beleza? E vem a minha primeira pergunta, né? Lembrando que a segunda vinda de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu, tá? É uma figura de linguagem, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém. Ou seja, a destruição de Jerusalém no ano 70. Mais para frente farei um outro vídeo falando em específico, né, de uma forma mais aprofundada, a respeito do que é vir sobre as nuvens do céu, tá? Estarei abordando esse assunto aí mais para frente, mas aqui não vem o caso, tá? Aqui eu vou entrar dentro de um outro conceito, né? Vem a minha pergunta. A segunda vinda de Jesus Cristo, será que demoraria mais de que 2020 anos? Será que teríamos esse tempo todo, ou ainda mais tempo, para ele vir pela segunda vez? Será? É o que a gente vai analisar dentro das Escrituras, tá? Dentro aí das palavras de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, e vamos analisar e ver, né, se os teólogos, se muitos líderes religiosos, realmente eles estão aí com a razão, se eles estão sendo coerentes com relação ao que está escrito, né, segundo aí as palavras de Jesus Cristo, Daniel e os seus apóstolos. Vamos analisar aqui uma passagem em Mateus capítulo 24, né? Diga-se de passagem, essa passagem é uma passagem muito conhecida, tá? Dentro da escatologia preterista, beleza? Uma das passagens mais aí argumentada, né, pelos preteristas, a respeito aí da segunda vinda de Jesus Cristo, antes do ano 70, tá? Aliás, no ano 70, né, digamos assim. Em Mateus capítulo 24, versículo 32, ele vai dizer o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Tá? O que Jesus Cristo simplesmente quis dizer com essa comparação? É de que, surgindo aí, né, acontecendo uma das primeiras coisas que ele falou, tá, dentro do sermão profético dele, já poderia identificar, né, que toda a profecia, tudo aquilo que ele falou, já estaria ali, né, para acontecer em pouco tempo. Tá? Esse é o significado aí dessa parábola aí de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Agora vamos analisar aqui o versículo 33, onde ele vai dizer o seguinte: assim também vós quem? Eles. Aqui não está falando para nós, para mim, para nós aqui nos dias de hoje. Está falando vós, os discípulos, aqueles que estavam lá com ele. Quando virdes todas estas coisas, que coisas? Tudo que ele relatou desde lá do versículo 1, tá? Fora o que foi falado em Lucas capítulo 21, em Marcos capítulo 13 e também em Mateus capítulo 25. Beleza? Ele primeiramente ele fala aqui, né, a respeito da destruição do templo. Aí depois ele vai falar aqui dos princípios das dores, né, de tudo que iria acontecer ali. Beleza? E depois ele vai vir aqui com a grande tribulação, né, onde estaria cumprido ali o que Daniel falou lá em Daniel capítulo 9, né, onde ele vai falar aqui, ó, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Tá? Então é disso aqui que ele está falando, de todas essas coisas, tudo que ele relatou. Beleza? Aí ele vem aqui e fala, de novo, vou ler. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo
às portas. Correto? E onde é que está testificado isso por parte dos apóstolos? Vamos lá. Tiago, capítulo 5. Ele vai falar o seguinte. Deixa eu pegar aqui, entrar aqui de novo. Tiago, capítulo 5, vai dizer o seguinte. Preste atenção. Olha lá. Tiago 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 8. Ó. Ele vai falar o seguinte. Tiago, ele vai falar para as 12 tribos que estavam dispersas. Tá? Ele vai dizer o seguinte. Sede vós quem? As 12 tribos dispersas. Também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que significa a palavra próxima? Será que próximo é uma coisa que ainda vai acontecer para mais de 2020 anos, galera? Preste atenção, vê se faz sentido, dentro de uma escatologia futurista, a gente esperar, ainda aguardar uma segunda vinda de Jesus Cristo, dentro de um período, ou mais do que um período, de 2020 anos, cara. Aí ele vai continuar, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Ponto. Eis que o juiz está às portas. Vê se não é a mesma referência. Olha só. Vê se não é a mesma referência de Mateus capítulo 24. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 32. Olha aí, ó. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Vê se o apóstolo Tiago simplesmente não testifica isso. Olha aí, ó. Aí a gente vai lá. Olha só, hein. Aí a gente vai retornar lá, em Mateus capítulo 24, ó. Versículo 32. Olha aí, ó. 33, aliás. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Aí no versículo 34, preste atenção, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha aí, ó. Uma geração de 40 anos, onde a gente consegue identificar certinho, né? Jesus Cristo morrendo simplesmente ali por volta de ano 30 até o ano 31, e se cumprindo aí os 40 anos. Eu já falei fiz até um vídeo anterior aí, né? Do reinado milenar de Cristo, tá? Do Apocalipse 20, né? Esse período de 40 anos é exatamente o período do reino milenar dele, né? Onde se cumpre ali dentro das 70 semanas de Daniel. Depois dos 3 anos e meio, que é a metade da última semana das 70 semanas de Daniel, de 1260 dias, onde Jesus Cristo prega a palavra e logo depois ele morre. Onde depois ele morre. E depois que ele morre, inicia aí, né, o período de 40 anos, que é exatamente o reinado milenar dele, até o ano 70, que bate certinho. E faz um pareamento certinho com a numerologia 40, né? Os 3 reinados, reinado de Saul, reinado de Davi e reinado de Salomão, 40 anos os 3. Olha aí, ó. Então a gente consegue identificar que a geração, uma geração, né, ela tem um período de 40 anos. Exatamente isso, tá? Dentro de todo o contexto. E onde é que a gente identifica isso? Lá em Salmos capítulo 95. Olha aqui, ó. Salmos capítulo 95, ó. Olha aí. 10. Aí, ó. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Olha aí, ó. Não conhece os meus caminhos. 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tá vendo aí, ó? Período de 40 anos, uma geração lá no deserto.
E a gente tem uma outra identificação, que é de Números 32, versículo 13, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Números 32, versículo 13. Olha aí, ó. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Olha aí, ó. Mais um outro exemplo em Números, capítulo 32, de uma geração no período de 40 anos. Né? E para ir um pouco mais além a respeito aqui, dessa passagem de Mateus 24, versículo 34, a gente consegue identificar também, cadê para aí? Mais uma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar logo aqui. Cadê? Olha só. Aqui, ó. Olha só, as traduções, meu irmão, ó. Deixa eu ver, ó. Ó, na nova versão da Bíblia em inglês. Olha aqui, ó. Digo-vos isto, a atual geração vai viver para ver tudo. Presta atenção aqui, ó. Olha aí, ó. A atual geração vai viver para ver tudo. Olha a outra aqui, ó. Versão em inglês de hoje. Olha aí, ó. Lembre-se disto, todas estas coisas vão acontecer antes do que todos os que estão vivos agora venham morrer. Tradução de Moffat, olha aí, ó. Em verdade vos digo, a atual geração não passará até que tudo isso aconteça. Olha aí, ó. Olha a outra tradução. Olha aí, ó. Aqui, ó. Vos digo em verdade solene, que a geração atual certamente não passará até que tudo isso tenha ocorrido. Deixa eu fechar aqui. Então a gente consegue identificar, deixa eu voltar lá para Mateus capítulo 24, perfeitamente, tá? Que Jesus Cristo simplesmente estava falando daquela geração dele ali e dos contemporâneos dele. Ou seja, daqueles que viviam ali, né, na presente data dele, porque ele estava falando com eles, e na geração dele até o ano 70, que é o período de 40 anos aproximadamente ali. Beleza? Vamos lá, para a gente não sair muito do foco, tá, desse tema, vamos analisar aqui mais uma outra coisa. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho. Vamos analisar aqui Lucas capítulo 21, versículo 31 e 33, que vai falar também a mesma coisa. Olha só, Lucas capítulo 21, versículo 31. Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui do 29, ó. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, ó. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo ali. Ele faz a mesma parábola lá de Mateus 24, a mesma coisa, tá? Que eu já expliquei lá. Aí depois no versículo 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Olha lá. Que coisas? Desde lá, cadê Mateus 21, né? Ó, desde lá, da destruição do templo, depois ele vai falar dos princípios das dores, tá? Depois ele vai falar aqui da destruição de Jerusalém pelo imperador Vespasiano. Ó. Quando virdes, porém, Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. E que, inclusive, no versículo 22, ele fala que é o cumprimento de tudo que está escrito. Na época dele não existia, né, o Novo Testamento. Quando Jesus Cristo falou isso aqui, né, lá enquanto ele estava vivo, não existia o Novo Testamento. Então aqui ele estava se baseando em quê? Nas palavras dos profetas. Ou seja, na Taná e na Torá, no Antigo Testamento. Ó. Aí depois aqui, aí ele vai falar mais outras coisas a respeito da vinda dele, da segunda, né? E ele faz a parábola aqui. Aí depois no versículo 32, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha aí, ó. Mais uma. Tá vendo? Aí eu falo para vocês, tem como refutar isso? Como que dentro de uma escatologia futurista
você vai conseguir refutar isso aqui? Não dá, pô. É simplesmente chamar Jesus Cristo de mentiroso. Somente dessa forma. Ou querer mudar a etimologia da palavra geração, né? Como muitos tentam mudar aí, colocando essa palavra aqui como raça, né? Que não tem nada a ver a respeito de raça, porque a gente consegue identificar, por exemplo, dentro de outras passagens mesmo, no Antigo Testamento e tudo, né? Nataná, a respeito da geração que tem o mesmo sentido, né? O exemplo lá é da Torá, lá na época do deserto, né? Que eles ficaram 40 anos lá. A geração lá é o mesmo sentido aqui, não muda em nada. E eles, muitos, né, tentam mudar a etimologia dessa palavra, querendo colocar essa palavra como se tivesse sentido ali de raça, e que não tem nada a ver raça, né? Jesus Cristo simplesmente estava falando ali da época dele, ali, dos contemporâneos que viveram ali na geração dele, né? Até o ano 70. Porque cada geração aí dentro das escrituras, né, é um período de 40 anos. Agora vamos analisar o seguinte. Vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos ver o que o autor aos Hebreus vai falar a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Será que é um período de mais de 2020 anos? Será que é isso, cara? Será que condiz com a palavra do autor aos Hebreus? Vamos analisar. Hebreus 10, 35. Olha só, hein? Olha aí, ó. Ele vai falar, o povo hebreu, o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Que confiança é essa? A confiança, né, de que tudo aquilo que Jesus Cristo prometeu, ou o Eterno prometeu para eles, iria cumprir. A promessa, né, de torná-los reis e sacerdotes, de receberem um grande galardão pelas obras que fariam e que seriam maiores do que as de Jesus Cristo, como ele mesmo falou para eles. Tá? Depois no versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança por quê? Porque eles seriam perseguidos, né, pelo Império Romano e até mesmo pelos líderes religiosos, a religião judaica da época, né? Versículo 37. Agora preste atenção, ó, porque ainda dentro de um pouco de tempo. Ué, mas não já passaram mais de 2020 anos, cara? Como é que pode isso? Isso aqui foi escrito antes do ano 70. O autor aos Hebreus estava falando para aquele povo lá, para os hebreus, povo hebreu. Aquele que vem virá e não tardará. Poxa, mais de 2020 anos, já não é tarde pra cacete, cara? Olha só, vê se faz sentido isso, vê se tem lógica. Aqui o autor aos Hebreus vai falar um pouco de tempo, né? Mas já se passaram mais de 2020 anos e ainda simplesmente estão aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo, que não bate em nada com o que está escrito. Vamos analisar mais, hein? 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Olha só, hein? Olha o que o apóstolo Pedro vai falar. 1 Pedro, versículo 4. Capítulo 4, versículo 7. Olha aí, ó. Ora, o fim de todas as coisas está demorando muito. É isso que está escrito aí, ó? Ou ele fala aqui que está próximo, no presente, do indicativo. Olha aí, ó. Isso aqui lá naquela geração dele, junto com a geração de Jesus, ó. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha aí, ó. E já se passaram mais de 2020 anos, e cadê? Vê se faz sentido, vê se tem lógica com o que está escrito. A escatologia futurista, que aguarda ainda Jesus Cristo voltar, né? Mais de 2019 anos passados. Não tem lógica, não tem coerência e não faz sentido nenhum. Aí vão simplesmente chegar assim, mas Alexandre, mas lá em 2 Pedro, vamos lá, mas lá em 2 Pedro, né, em capítulo 2, versículo 8 vai estar escrito o seguinte: porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justo cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Cadê? É 2 Pedro, né?
Eu peguei aqui a passagem errada, peraí, não é aqui não. 2 Pedro 3, pô. É 3. Anotei errado, é 3. Desculpa, pessoal, anotei errado. É 2 Pedro 3, olha aqui, ó. 3, 8, tá? Aí eles vão pegar essa passagem aqui, ó. Ah, Alexandre, mas está escrito o seguinte: todavia uma coisa, amados. Pedro vai falar o seguinte: que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Isso aqui é o argumento dos futuristas. E com isso aqui, o que eles falam? Eles falam que não importa se passaram mais de 2019 anos. Não importa. Que quando Jesus Cristo fala lá que vem sem demora, que vem cedo, né? Quando o autor aos Hebreus fala que ele não tardará, que ele virá logo, né? O mais breve possível, né? Que Pedro fala lá que o fim de todas as coisas já está próximo. É como se não tivesse um período certo, é como se Deus simplesmente não quisesse que eles soubessem daquilo que ele estava falando. É como se fosse um mistério. É isso que eles colocam, né? E pegam essa passagem aqui de forma completamente isolada para tentar refutar uma coisa que é irrefutável, porque não dá para refutar. É simplesmente querer colocar Jesus como mentiroso e os apóstolos como mentirosos, né? Só que dentro do contexto, no versículo 9, a gente já consegue quebrar a perna da escatologia futurista, quando tenta pegar essa passagem aqui para querer refutar o que Jesus Cristo falou e os apóstolos também, a respeito da segunda vinda dele, que ainda estaria para acontecer naquela geração dele, e o mais cedo possível, logo, rápido, sem demora. Olha o que o Pedro fala aqui no versículo 9. Depois que ele fala que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, se utilizando aí de uma figura de linguagem, é claro, ele vai falar aqui no 9 o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Ué, mas peraí. Se já passaram mais de 2020 anos, segundo a escatologia futurista, Jesus Cristo ainda não veio e olha que está demorando muito, como é que logo após, Pedro simplesmente ele testifica mais ainda o que ele falou lá em 1 Pedro? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que estava próximo o fim de todas as coisas. Aqui ele simplesmente está testificando, falando que Deus não retarda a sua promessa. Como alguns lá julgavam, porque estavam jogando na cara deles, né, dentro aqui de todo o texto, dos irmãos lá naquela época, de que estava demorando muito a segunda vinda dele. E eles estavam duvidando disso. Olha aqui, ó. No versículo 3, ó. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles estavam jogando na cara deles aqui de que Jesus Cristo estava demorando muito para chegar. E Pedro simplesmente, né, no versículo 9 vai falar: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Por quê? Por que Pedro fala isso? Porque dentro de todo o contexto, até mesmo das palavras de Jesus Cristo, falando que tudo aquilo ali seria cumprido naquela geração dele, Pedro ele tinha ciência de que tudo ia acontecer ainda naquela época. E de que realmente não iria demorar. Então como que aqui no versículo 8, esse um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, a gente vai colocar aqui como uma coisa incerta, pô. Dentro aí da justificativa, né, dos futuristas, cara. Não faz sentido nenhum, pô. Porque se fosse uma coisa incerta, com relação ao período de tempo, né, não faria sentido nenhum Pedro aqui no versículo 9 falar isso. Porque no versículo 9 ele deixa claro, cara, que a promessa ela não iria demorar. Ele deixa claro isso. Mas vamos lá. Vamos continuar. 1 João capítulo 2, versículo 18. Olha só, hein? Mais uma. Ó. 1 João capítulo 2, versículo 18. João, ele simplesmente vai falar para quem isso aqui?
para aqueles que estavam lá com eles naquela mesma geração dele. João não escreve isso aqui pra gente. E ele vai falar, filhinhos, já é, presente do indicativo, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Sendo que para os futuristas, né, dentro da escatologia futurista, a última hora ainda vai acontecer por mais de 2020 anos. Olha só como é que não faz sentido nenhum. E João falando lá de forma presente, no presente do indicativo, lá naquela geração dele lá, que lá já estava surgindo um monte de anticristos e que ali já era considerado como a última hora. Vamos lá, hein? Tem mais. Apocalipse capítulo 1, 3. Olha só. Olha aí, ó. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo, olha como que está demorando. É isso que está escrito aí? Ou está escrito está próximo? Olha aí, ó. Quebrando mais uma vez aí a perna da escatologia futurista, que não faz sentido nenhum com o que está escrito. Olha aí, ó. Tem mais. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Olha só. 22, 7. Olha aí, ó. Eis que venho sem demora. Jesus Cristo vai falar. Para as 7 igrejas da Ásia. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembrando que aqui, deste, tá, é um pronome demonstrativo, demonstrando o quê? O livro, qual livro? O Apocalipse. Não é toda a Bíblia, tá? O Apocalipse. Olha aí, ó. Tem mais, hein? E já se passaram mais de 2020 anos. Eu não sei que cedo é esse, dentro da escatologia futurista. Olha aí, ó. Apocalipse capítulo 22. Aliás, capítulo 3, versículo 11. Olha só. 3:11. Olha aí, ó. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa de quem? Das 7 igrejas da Ásia. Olha aí, ó. E já se passaram mais de 2020 anos. Não faz sentido nenhum. Olha só. Completamente sem lógica. Olha aí, ó. Apocalipse 22, 12. Tem mais, ó. Olha aí, ó. Apocalipse 22, 12. Olha só. E eis que venho sem demora. E já se passaram mais de 2019 anos. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Retribuir quem é esse galardão? Para nós aqui nos dias de hoje? Claro que não. As 7 igrejas da Ásia, é claro. É claro. Foi para eles que Jesus Cristo falou isso. Correto? É o que está escrito, meus manos. E a escatologia futurista simplesmente coloca para mais de 2020 anos. Contrariando completamente as palavras de Jesus Cristo. Vamos lá. Olha só, hein? Apocalipse 22, versículo 20. Olha só. Olha aqui, ó. Olha aí. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. E já se passaram mais de 2019 anos. E estão esperando simplesmente Jesus Cristo voltar até os dias de hoje. Que não tem lógica, não faz sentido nenhum, meus manos. Não tem lógica nenhuma. Aí a gente vai lá, uma outra passagem em Atos capítulo 2, onde Lucas vai falar o seguinte. Em Atos capítulo 2, Lucas vai falar isso aqui, ó. Cadê? 2, 16, 18, olha só. Ó. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, tá? Profeta Joel. Profeta Joel, em Joel capítulo 2, deixa eu pegar aqui, olha aqui, ó, Joel capítulo 2, em versículo 28, ele vai falar o seguinte, olha aqui, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Né? Aí bababá, e vai continuar falando. Cadê? Beleza? Aí ele vai falar aqui no versículo 17, Lucas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então você percebe nitidamente aqui que isso aqui já se cumpriu, é claro, lá no em Atos dos Apóstolos, né? Onde foi derramado realmente o Espírito para todos eles, tá? Sobre toda a carne, toda em um mundo ocomeno, um mundo habitado lá deles, beleza? Se cumprindo isso aqui, e lá naquela época já era considerado como os últimos dias. Agora vamos tentar colocar isso aqui para os dias de hoje ou para um dia vindouro, futuro. Faria sentido, cara? Não faria sentido, por quê? Entraria em contradição com as palavras de Joel. Teria que se cumprir ainda o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então não teria lógica a gente querer colocar isso aqui para um futuro. Não dá. É óbvio que os últimos dias era naquela geração de Jesus Cristo. Porque senão teríamos que simplesmente aí desmentir, né? Falar aí. Aliás, colocar o Lucas, não só Lucas, como até o profeta Joel, como mentiroso. Correto? É isso aí, galera. Terminando aqui esse vídeo. Beleza? Um grande abraço aí para todos vocês. Tá? E até a próxima aí.